Empresário, como cobrar resultado sem quebrar o seu time? Eu sei que o seu foco como dono da empresa é resultado. Então eu sei que muitas vezes você quer cobrar, assim como eu cobrava e fui aprendendo várias coisas e fui estudando pessoas, que é o que eu vou te mostrar hoje, e usei técnicas diferentes com cada um e deu resultado. E não só na minha empresa, mas em outras empresas que eu atuo e atuei. E aí eu percebi que aquela minha agonia de empresária de querer ver o colaborador respondendo nem sempre daria certo, principalmente se eu não fizesse as técnicas certas, estratégias certas. Então é isso que eu quero te mostrar nessa aula de hoje, nesse bate-papo aqui de hoje, tá bom? Então eu vou compartilhar algumas coisas aqui com você para ficar mais fácil de, de você entender. Vamos lá. Então, nós vamos conversar sobre esse tema: como cobrar resultados sem quebrar o seu time. Então, ter uma liderança firme não é ter uma liderança agressiva, são coisas diferentes. A agressão, ela não necessariamente vai te dar um resultado bom. Faz algo comigo. Se alguém fala para você, você tem que beber água, qual que é a sua reação? Não é muito boa. Agora, se uma pessoa fala, ó, eu acho que você deveria talvez escolher beber água. Você para, pensa e você decide. Essa é a diferença. A agressividade de você tem que fazer isso, precisa ser assim, precisa ser assado. Será que dá certo? Ou fazer essas pessoas pensarem para responder da forma que faça sentido com o perfil dela, com o jeito dela, com as crenças dela, será que não é melhor? E agora eu me recordo, eu fui no restaurante e eu vi um gerente, puxou a pessoa pro canto, mas não tão por canto assim, porque eu vi, né? E ele literalmente estava falando super alto porque a pessoa não fez do jeito que ele queria. Será que vai funcionar? Será que essa agressão aumenta os seus resultados ou vai dar aí problema nos seus resultados? Então, continuando esse pensamento, a pressão ela não gera performance sustentável. Porque ela vai causar o quê? Eu acabei de te mostrar medo, defesa, silêncio, entrega. Outra coisa, raiva, entrega mínima, raiva. A pessoa fica com raiva de você. E vamos lá, se você está com raiva de alguém, você vai querer atender a expectativa dessas pessoas ou você vai querer fugir disso tudo, né? Fugir dessa pessoa. A tendência, quando a gente tem raiva de alguém ou de algo, é fugir ou enfrentar. E aí, isso vai ser bom para sua empresa? Pense nisso. Então, aqui, eu gosto dessa frase também, ó. O resultado nasce da clareza. Então, aqui a gente já começa a pensar no que fazer para ter o resultado, então, né? Sem usar agressividade. Eu preciso de clareza, definir as responsabilidades, principalmente a autorresponsabilidade, que a gente pode falar isso em um outro momento, e ambiente seguro. Se a pessoa não se sente num ambiente seguro, ela não vai se abrir, ela não vai expor as ideias. E talvez, lembra do brainstorms? Que ali as pessoas dão as ideias e vocês discutem as melhores coisas, as melhores ideias, as melhores estratégias. Aí esse brainstorm não acontece. Por quê? Porque eu não tenho um ambiente seguro. Então, se eu não tenho um ambiente seguro, vai comprometer sim a entrega desse pessoal. E aí, sabe o que é interessante? Você acha que você está sendo racional quando você é firme, quando você é decidido, quando você fala de forma direta. Mas e aí, você, nessa firmeza sua, tem emoção? Você está trazendo uma emoção não é no sentido de acolher, mas no sentido de não agredir, porque se agredir a pessoa, igual eu te falei, ela vai fugir. Será que está tendo uma paz nessa comunicação de vocês ou guerra? Faz algo, fecha os olhos. Se você pensa, se você pensa em guerra, qual é a primeira imagem que vem? Quando você pensa em luta, quando você pensa em raiva, é uma imagem de tudo bagunçado, tudo desconectado, sem unidade, sem propósito. É isso que você quer para o seu time? Então precisa mudar as estratégias. Então, reagir emocionalmente, você tem direito de reagir emocionalmente, mas você não tem direito de permanecer emocionalmente ali na sua liderança. Por quê? Porque a emoção, quando a emoção está muito alta, a razão abaixa. Então, você tem direito de ter emoção, você é pessoa, se respeite, você tem direito de ter emoção. Mas o que que você vai fazer com essa emoção? Você vai conseguir digerir essa emoção e escoar ela de uma forma que não agrida, escoar ela de uma forma que não vai atacar, mas que vai dar resultado para o seu time? E, de novo, quanto mais você deixa a sua emoção elevada, mais a razão abaixa. Isso é ciência, gente. Então, para você conseguir usar sua razão
dentro da sua empresa, você precisa estar com a sua emoção equilibrada. Então, de novo, é necessário olhar para suas emoções. E aí, você está cobrando meta ou você está descarregando ansiedade? Como assim? Como assim, André? Será que quando você está cobrando ali que eles entreguem algo é porque você está ansioso para que você dê resultado, para que a sua empresa cresça e tal? Ou será que realmente você está focado na meta? O que está falando mais alto? A sua ansiedade de ter esse resultado, a sua ansiedade de garantir que você está dando certo, a sua ansiedade de mostrar para as pessoas que te amam que você dá certo, para as pessoas que não acreditaram no seu negócio e você mostrar que deu certo. Será que está tudo isso envolvido ou é simplesmente uma cobrança de meta? Vale a pena pensar nisso. Vamos lá, a sua meta, como é que a gente traz uma clareza, tá? E se não tiver clareza, a gente tem cobrança, vira injustiça. Se eu não tá claro, ele não vai entender por que que você tá cobrando desse jeito e ele vai achar injustiça, vai ficar com raiva, tudo aquilo, vai vir um monte de explosão de emoções que não vão ser boas para o seu resultado. Então vamos lá. Para ajudar você, tenha metas objetivas. E quando eu falo objetivas, é claras. Diga o que fazer, como fazer e até quando? Prazo. Então vamos lá, use um verbo. Eu quero que você faça isso. Use um como, utilize tal ferramenta e até amanhã. Dei um prazo. Então eu preciso estabelecer um verbo. O que que você quer que a pessoa faça? Estabelecer uma ferramenta que você quer que ele use, uma planilha ou um sistema, né? Porque às vezes ele vai querer usar do jeito dele e às vezes não bate com a sua expectativa. E terceiro, dê prazo. Se você não der prazo, dependendo do perfil dele, ele vai ficar girando, girando, girando e não vai dar retorno. O prazo real, aqui, ó, até tá aqui já o prazo. Dê um prazo real. Por que real? Porque às vezes você entregou uma tarefa para ele que ele vai ter que ter, sei lá, ele vai gastar pelo menos 1 hora e você quer que ele entregue em 15 minutos. Claro que ele não vai fazer de forma adequada. É necessário ponderar isso. Quanto tempo realmente ele precisa para digerir aquilo? Eu não estou perguntando quanto tempo você precisa, mas quanto tempo o seu colaborador. E para você saber disso, é necessário entender o perfil dele, é necessário entender como ele funciona. Ele é uma pessoa de análise? Pessoas de análise vão precisar de mais tempo ou menos? Vão precisar de mais tempo. Pessoas que não são tão analíticas vão precisar de menos tempo. Mas, ao mesmo tempo, quem vai garantir uma análise melhor? A pessoa que é analítica. Ela vai analisar mais detalhes, ela vai ser mais assertiva. Então, será que não vale a pena você dar um prazo aí real, um prazo que garanta que você não vai ter um retrabalho depois? Pensa nisso aí. E responsabilidades, clareza nas responsabilidades, que a gente já tocou nesse assunto. Então, vamos lá. O que que é uma responsabilidade adulta? Não batemos a meta. Você precisa falar a verdade para ele. Ok, se não bateu a meta, o que aconteceu? Coloque o seu time para pensar. O que que estava sob o seu controle? O que você fará diferente? Gente, isso aqui até para tudo. Isso aqui é fundamental. Por quê? Eu vejo muitos líderes, muitos empresários, em vez de fazer perguntas, você afirma e já dá a direção. Eu sei que você sabe a direção, mas se você der a direção, você não pôs o seu colaborador para pensar. Se você não pôs ele para pensar, quando você não estiver lá do lado, ele vai conseguir sozinho? Fazer ele pensar é desenvolvê-lo. Fazer ele pensar é usar a criatividade dele. Fazê-lo pensar é fazer o papel dele, e o papel dele é te ajudar, e ajudar o que? É pensar. Então, se você já dá a direção, talvez você não esteja usando o potencial do seu colaborador, porque você já deu a direção, e se ele tiver uma ideia melhor? Ah, já sei. Você acha que as suas ideias são as melhores. Ok, claro que as suas ideias são ótimas. Você é um empresário, você criou a empresa. Mas será que as pessoas que você contratou não são boas para em paralelo caminhar com você, te ajudar e tirar um pouco dessa carga sua? Você precisa dividir as cargas, mas você consegue. Tá vendo como as emoções estão presentes aí? Precisa lidar com essa emoção, porque às vezes você não consegue por causa dessa sua ansiedade. Dessa sua não. A ansiedade não é sua. Talvez a ansiedade que você esteja passando, a necessidade de ver resultado, a necessidade de ver financeiro. E eu te entendo, tem conta para pagar. Mas calma, planejar é importante. É importante agir? Sim, mas planejar também. Até para você ficar tranquilo e saber onde você vai chegar, senão qualquer, aquela frase típica, né? Qualquer destino serve. É necessário você saber onde você quer chegar. Então, continuando o nosso pensamento, como eu te falei, cria esse ambiente seguro.
Se errou, não humilha. Se vai falar ou vai pontuar alguma coisa, vai ajustar algum comportamento, não trabalhe com punição. A gente dentro da psicologia já sabe, punição não dá resultado. Precisa tentar outras estratégias. E aí eu preciso aprofundar nisso, então a gente não vai entrar nisso agora. Mas a punição não dá resultado, vai gerar raiva, vai gerar guerra, vai gerar tristeza, vergonha. Será que isso daí vai fazer com que a pessoa se entregue mais ou se afaste? E se a pessoa discordar, não faça retaliação. Gente, como isso aqui é demais nas empresas. Como dentro das empresas, às vezes não concordar com uma pessoa que todo mundo concorda e você quer dar sua opinião, e aí você é retalhado. Cuidado, fica atento, empresário, porque às vezes você está com uma joia preciosa lá no seu time, mas que não consegue falar, porque tem essa retaliação. Isso aqui é muito sério. Eu já vi acontecendo em várias empresas. Por quê? Porque tem a disputa. Por isso que é necessário criar a ideia de time e não a ideia de grupo. O time caminha junto, o time tem o mesmo propósito. E se tem o mesmo propósito, por que que eu vou retalhar a pessoa que está do meu lado? Estou numa guerra, o soldado está aqui do meu lado. Esse soldado ele vai me proteger, me ajudar a enxergar melhor a guerra. E eu vou matar ele? Se eu mato ele, eu me mato. Só que no campo emocional, as pessoas não param para pensar. E aí elas querem que o ego delas apareça. Aí dá problema. Aí é guerra de egos. E aí, guerra de egos vai ter dor, alguém vai ser machucado e os resultados não aparecem. E provavelmente muito retrabalho vai acontecer. Então, se eu fosse passar um modelo prático de cobrança para você, fala de fatos. Para de falar do que você acha, mas dê fatos. Contra fatos, não tem argumento. Mostre o impacto que esses fatos têm nos resultados. Alinhe as expectativas, o que é para ser feito, como que é para ser feito. Eu falei em outra aula sobre, será que nos cargos as pessoas sabem qual é o cargo dela? Será que nos processos ela sabe realmente fazer os processos? Alinhe essas expectativas. Plano de ação. Plano de ação, lembra? Trabalhando o quê? Verbo, o que é para fazer, tempo e como fazer. Você quer que utilize qual ferramenta para ficar dentro do seu padrão? E acompanhe. Tem um perfil comportamental, que é o estável, ele precisa de acompanhamentos. Ele precisa de acompanhamento porque ele quer segurança. Se você não acompanhá-lo, vai dar problema no resultado. É necessário entender o perfil do seu time para você garantir esse acompanhamento aqui, porque cada um vai querer ser acompanhado de um jeito. Isso é tão interessante porque se a pessoa, né, se o seu colaborador ele for, por exemplo, dominante e você fizer um acompanhamento muito em cima, isso não vai ser legal. Vai fazer o contrário do que o estável. Lembra, o estável precisa de acompanhamento, ele quer você do lado dele. O dominante quer você afastado dele, porque ele sabe fazer e ele quer liberdade para fazer. O outro não, ele quer que você pegue na mão e faça com ele para dar segurança. Então, tá vendo? Cada um tem um jeito aí de ter aí esse acompanhamento, tá bom? E para a gente já ir para o nosso final aqui e pensar em tudo isso que a gente está falando, o resultado não se cobra no grito, mas se constrói na consciência. Printa essa frase, por favor. Trazer consciência, mostrar o impacto do comportamento dele na empresa, mostrar o porquê que você contratou ele, mostrar que você acredita nele, no potencial dele. Vai dar resultado, trazer consciência. Resultado não se cobra no grito. Ó, como que as pessoas mudam? Anota isso. As pessoas mudam de 4 formas, tá? As mudanças são provocadas como? De 4 formas. Por medo, por dor, por vergonha ou por consciência. E aí, qual que você acha que funciona melhor? A consciência. Mas qual que é o mais difícil? A consciência, porque ela leva mais tempo, tem um processo. E aí, você está usando a dor, a vergonha e o medo? E será que esses 3 estão ajudando? Tente outras estratégias. Eu sei que às vezes você quer resultado rápido e a consciência nem sempre vai dar resultado rápido. Então, eu finalizo essa aula te lembrando isso. Existe um processo, existe um tempo e existe uma preparação para que o seu time entregue o que você quer. Não é de um dia para o outro. Então, acalme as suas emoções, use as estratégias e tenha resultados.